Bom, então agora que a gente já sabe qual que é a ideia de indeterminação, eu vou mostrar para vocês um exemplo que a gente viu na última aula do nosso vídeo sobre limites, onde a gente tinha um exemplo de limite por substituição, que era o seguinte: limite da função x ao quadrado menos 49 dividido por x menos 7, com a minha variável x tendendo a 7. Então, num primeiro momento eu coloco o meu valor de x, que no caso é 7, em todo lugar que tem x na minha função. Daí eu aplico o meu limite, né? Então vai ficar 7 ao quadrado menos 49 dividido por 7 menos 7. E eu vou ter como resultado 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação. E como a gente encontrou uma indeterminação, a gente vai ter que usar uma técnica de álgebra. Dentro dessa nossa função aqui, a gente vai reescrever a nossa função de uma maneira inteligente para que a gente possa encontrar um outro resultado que não seja 0 sobre 0. Então, o truque é, basicamente, fazer com que o nosso numerador ele seja parecido suficiente com o nosso denominador. Ou seja, fazer com que o cara de cima seja parecido com o cara de baixo. Por quê? Porque quando eu fizer esse movimento, quando eu deixar eles parecidos, eu vou poder cortar um deles e eu vou ter uma outra expressão que vai permitir com que eu tenha um outro resultado. Claro, essa ideia que eu passei para vocês agora pode estar um pouquinho confuso, mas já já vocês vão entender o que eu quero dizer. Essa técnica que vai permitir que a gente reescreva a nossa função de uma maneira inteligente, ou seja, deixe o nosso cara de cima parecido com o de baixo, se chama de diferença de dois quadrados. A diferença de dois quadrados é basicamente essa regrinha aqui que eu vou destacar para vocês. E como que a diferença de dois quadrados funciona? A diferença de dois quadrados, ela diz que uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado, a gente pode expandir ela, ou seja, a gente pode dobrar essas duas coisas e a gente vai ter um resultado a mais b e outro resultado a menos b. O que isso quer dizer? Então, uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado é igual a uma coisa positiva mais outra coisa vezes uma coisa menos outra coisa. Em outras palavras, a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Essa é a diferença de dois quadrados. E por que existe essa igualdade entre a ao quadrado menos b ao quadrado igual a esse resto dessa expressão? Por quê? Porque se eu fizer o inverso, então, por exemplo, se eu usar aquela regrinha do chuveirinho que a gente vê lá no ensino fundamental, então, se eu multiplicar, por exemplo, a vezes a, eu vou encontrar a ao quadrado. E, novamente, se eu fizer a vezes menos b, eu vou encontrar menos ab. Por que menos ab? Porque esse meu a ele é positivo e aqui eu tenho um b que é negativo. E mais com menos resulta em menos. Então vai ficar mais a vezes menos b menos ab. Da mesma forma que se eu multiplicar esse outro cara por esses dois caras, eu vou ter mais b vezes mais a, que vai dar mais ba, porque esse b é positivo e esse a também é positivo. E de novo, fazendo a regra do chuveirinho de novo, eu vou ter mais b vezes menos b. E mais com menos resulta em menos. Então vai ficar b ao quadrado, porque b vezes b resulta em b ao quadrado. Como aqui eu tenho dois caras que são opostos um ao outro, ou seja, eu tenho uma coisa que é negativa e outra que é positiva, eu posso cortar os dois. E só vai me sobrar a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, dizer que isso daqui, ou seja, dizer que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a essa expressão aqui, é válido. Por quê? Se eu fizer o raciocínio inverso, se eu usar a regra do chuveirinho, eu vou encontrar essa expressão aqui. Então, essa equivalência vai permitir com que a gente consiga
reescrever o nosso limite de uma maneira correta. Então, agora que a gente já conhece a diferença de dois quadrados, a gente pode olhar para o nosso limite e a gente vai ver que é o seguinte: no nosso numerador, ou seja, no nosso cara de cima, a gente tem uma coisa que é muito parecida com a diferença de dois quadrados, que é o nosso x ao quadrado menos 49. Bom, a diferença de dois quadrados, como o nome já diz, é uma diferença entre dois quadrados. Então, aqui a gente tem um x ao quadrado e esse 49, ele é um número ao quadrado. Por quê? Porque a gente pode imaginar esse 49 como sendo 7 ao quadrado. Por quê? Porque 7 ao quadrado resulta em 49. Mas muita gente não consegue imaginar dessa forma alguns determinados números. Então eu gosto de pensar que o seguinte: ao invés da gente ter esse raciocínio, a gente pode tirar a raiz dos nossos dois termos, dos nossos dois caras, e aí a gente vai ter o mesmo resultado que a gente teve aqui, o mesmo raciocínio, só que por um outro caminho. Então, por exemplo, x ao quadrado menos 49. Se eu tiro a raiz de x ao quadrado, eu encontro x. E se eu tiro a raiz de 49, eu encontro 7. Então, eu posso generalizar esses dois números dizendo que um vai ser x menos 7 e outro vai ser x mais 7. Por que eu posso fazer essa generalização? Por quê? Porque eu estou trabalhando em cima da diferença de dois quadrados. Por quê? Lembra que eu disse que esses dois números aqui eles estão sendo elevados ao quadrado? Então, eu tenho x ao quadrado menos 7 ao quadrado. E esses dois números eles estão sendo elevados ao quadrado, como eu já disse. E o inverso da potenciação é a radiciação. Ou seja, eu apliquei a raiz nos dois números e descobri qual é a raiz desses números. Então, a raiz de x ao quadrado é x e a raiz de 49 é 7. Como eu tirei a raiz desses meus dois quadrados, eu posso generalizar, dizendo que um é x menos 7 e outro é x mais 7. E uma coisa muito interessante, se eu fizer o raciocínio inverso dessa expressão, ou seja, usar a regra do chuveirinho de novo, a gente vai notar que x vezes x é x ao quadrado. E se a gente fizer x vezes 7, a gente encontra 7x. Da mesma forma que se a gente fizer menos 7x vezes x, que é positivo, a gente vai encontrar menos 7x, porque menos com mais resulta em menos, esse x é positivo. E por último, se a gente fizer menos 7 vezes mais 7, a gente vai encontrar 7 ao quadrado. E como esses dois caras eles são opostos, esse daqui é positivo, esse daqui é negativo, a gente pode cortar eles e a gente vai encontrar x ao quadrado menos 49. Então, pensar dessas três formas que eu mostrei para vocês, as três elas estão dentro da regra da diferença de dois quadrados. A diferença aqui a gente tem que ter essa sacada algébrica para poder expandir esse nosso numerador, ou seja, esse nosso cara de cima, e reescrever ele de uma maneira inteligente. Como eu expandi essa minha expressão aqui de cima, quando eu jogar ela dentro do meu limite, ou seja, eu vou conservar esse pedaço aqui da minha expressão e esse pedaço daqui. Esse daqui eu ignoro. Como eu já escrevi esse meu x ao quadrado menos 49 dessa maneira aqui, então eu vou ficar com limite de x tendendo a 7, x menos 7, vezes x mais 7, dividido por x menos 7. Nota que, lembra que eu disse que a gente tem que deixar essa nossa expressão de cima parecida com o nosso cara de baixo? E é isso que a gente fez. Agora a gente pode cortar e cancelar elas. Porque tu concorda que x menos 7 dividido por x menos 7 é muito parecido. Então eu simplesmente posso cortar. Quando eu fizer esse movimento de corte, vai me sobrar limite de x mais 7 com x tendendo a 7. E
Quando eu colocar o meu 7 dentro dessa expressão, eu vou ficar com 7 mais 7, que vai dar 14. Então, usando a técnica de diferença de dois quadrados, a gente consegue fugir de uma indeterminação. Não é todos os casos que vai ser assim, mas futuramente a gente vai ter mais vídeos explicando como resolver.